principalmente, mas também para a pessoa que é dependente químico, né, Lopes? Exatamente. A pessoa que é dependente químico, que sofre desse transtorno, ele tem a dificuldade realmente de conseguir largar essa doença, porque é uma doença, entendeu? É na parte orgânica do nosso corpo. Eu estava conversando até com o pastor antes de entrarmos aqui. As nossas células, ela passa por um processo de renovação, né? A gente vai envelhecendo e essas células vão morrendo e outras células vão renascendo. Então, quando a pessoa começa a usar químicas como nicotina, o álcool, a cocaína, essas drogas, essa química começa a fazer parte dessa renovação de células. Então, quando a pessoa começa a querer parar de usar, o organismo, as células já se habituaram, já se acostumaram a essa química. E elas passam a necessitar da química dessas drogas para dar continuidade à formação de célula. Então o organismo começa a mandar informação para o cérebro, para as amígdalas do cérebro, para o sistema de recompensa do nosso cérebro, que quer e que precisa dessa substância. E as pessoas começam a romper com o que é realmente necessário: comer, beber, tomar banho, escovar dentes, entendeu? Tudo para que possa dar continuidade a esse ciclo. É verdade. E a gente vê que parece ser bem fácil, né, Lopes? Mas não é tão fácil assim se não houver ajuda, né? Sozinho a pessoa consegue sozinha sair das drogas, sozinha, tipo assim, se não houver uma intervenção do céu, né? Se Deus não vier, o Espírito Santo Pai tocar, sozinho a pessoa consegue sair das drogas? Então, o pastor tocou num ponto muito interessante até. Porque tem pessoas que dizem assim: eu não preciso de ajuda não. Quando eu quiser, eu largo, né? Esses são exatamente os que mais precisam. É verdade, normalmente, eu imagino isso. Quando, assim, eu atendo também, eu atendo na psicanálise também, psicanálise clínica, uma clínica, e aí vem muitas pessoas de igreja mesmo que tentam na fé. Tem a parte espiritual que é necessária, compreende? E tem a parte realmente de aconselhamento, de tratamento, que aí eu faço esse tipo de abordagem. E também um projeto que tem a Arquiezer, que é meu irmão de ajuda, que é um projeto que tem na Igreja de Boas Novas. E realmente a gente utiliza isso, entendeu, pastor? A fé. A Igreja Boas Novas é em Caxias, né? Sim, na rua Olegário Mariano, na Vila São Luís. Esse projeto, ele está se espalhando por umas outras 2 igrejas. Entendeu? Porque não é um projeto de igreja, de congregação. É um projeto de Deus, de amor. Eu entendo. Entendeu? Independente de placa de igreja. Sim. No caso, vocês estão ali para ajudar mesmo a quem necessitar e precisar. Tem algum telefone de contato, Lopes, que você pode deixar aqui ao vivo aqui pro pessoal? É o 991 64 3146, que é o meu próprio telefone. E aí eu vou estar indicando as pessoas, dando um aconselhamento mais específico. Porque assim, pastor, cada caso é um caso. Eu entendo. Entendeu? E o que o senhor falou em 1 Reis, capítulo 3, versículo 5, quando Deus apareceu a Samuel e perguntou o que ele queria, e aí Samuel, na sua humildade, ele pediu que desse inteligência e sabedoria para guiar o povo, e aí Deus deu sabedoria a ele. E como foi o reino de Salomão? Como foi o reino de Salomão? Com inteligência e sabedoria. Inclusive esse foi um dos assuntos ontem na ministração do culto. Então. Né, que a palavra de Deus, ela nos ensina que Samuel, ele diz assim, né? O Senhor foi tão bom com meu pai Davi, então... Exatamente. Me dê sabedoria, porque o que eu posso pedir? E me dê sabedoria para que eu possa conduzir, porque não passo de uma criança, sendo que Salomão já tinha 30 anos de idade. Então, o que eu trago isso para esse tratamento que eu faço na igreja, né? Que a parte espiritual, a nossa fé é importante. Nem todo mundo vai chegar na igreja e vai ser liberto. Existem pessoas, existem. Eu estava com o pastor Valdir, do projeto Resgatando Vidas, eu até dou um abraço. Eu vi um projeto maravilhoso, assim, eu fui lá para dar uma palestra para 150 pessoas, interno lá, eles chamam de alunos. E eu achei que eu fui levar uma palavra, pastor, mas eu saí com uma palavra de lá. Aprendeu. Devido ao tamanho, o amor daquele pastor, a pastora Marcela também, aquele projeto. E ele foi dependente químico, ele aceitou Jesus, no momento ele conseguiu se libertar. Só que é o que eu falo para as pessoas, foi o processo dele, entendeu? O meu processo não foi assim, porque eu também fui independente químico durante anos. E estou há múltiplos anos hoje limpo.
tem uma vida construtiva, tem uma vida saudável e ajuda as pessoas. Então, assim, eu ajudo as pessoas realmente que não conseguem ficar limpo dentro da igreja. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui, no meu entendimento. Eu tenho um amigo que ele é coordenador de uma casa de recuperação, Casa de Jacó, ali no bairro Vona, perto do Lote 15. E ele diz que ele sempre vai ser dependente, só que a decisão é dele de usar ou não, porque o corpo dele sempre pede, mas ele decidiu não usar. Acontece isso mesmo? Acontece, e as palavras dele foi bem sábias. É mais ou menos como o hipertenso ou o diabético. Compreende? O diabético, ele consegue ter uma vida saudável, só que ele não pode usar nada que contém muito açúcar, né? Não vou dizer que ele vai comer açúcar, é meio que impossível, mas ele tem uma vida controlada. O hipertenso também não pode comer comida que tenha muito sal, não é que ele vai comer muito sal, mas é que não é que ele não vai comer sal, mas ele tem uma vida controlada. E o dependente químico? Então, o que ele tem que deixar de fazer? Comportamentos, estímulos e pensamentos. Quando as minhas palestras até falam assim, é uma dieta de pensamentos, é uma dieta de comportamentos. Quer ver um exemplo? Tem muito sobre o estímulo. Eu estava tratando de um irmão até, está na igreja, está também há muito tempo, muitos anos, até mais do que eu. Tem filhas e tudo mais, e ele começa a escutar, as filhas começam a escutar o hip hop evangélico. Não tô falando nada contra não, entendeu? Mas pro caso dele, aí eu comecei a fazer uma terapia e comecei a ver os processos dele, como é que era ele na ativa. Pra você ter noção, há 19 anos atrás, mais ou menos. Ele falava, gostava muito de hip hop, Racionais, né? E aquilo ali, quando eu escuto aquele tipo de batida, de alguma forma aquilo me estimula e eu me sinto mal. É igual quando uma pessoa escuta uma batida lenta, fica tranquilo, né? Exatamente. Tem o funk também já leva já pra mente. É assim, né? Porque as batidas processo, que influenciam. Porque no processo dele, quando ele usava droga, aquele estímulo ficou na mente dele. Entendeu? Então, quando eu começo a trabalhar com a pessoa e vejo o que fazia, o que te estimulava a usar droga, às vezes a mesma pessoa já não lembra mais. Entendi. Aí eu começo a encontrar esses mecanismos de gatilho. Inconscientemente ele é levado. Inconscientemente ele é levado ou induzido. Entendi. Quer ver outra coisa também? Os nossos sentidos, o cheiro. Tinha uma pessoa que toda vez que ia tirar dinheiro do caixa, ele falou, cara, quando eu vou tirar dinheiro do caixa, eu não aguento. Sabe, acontece alguma coisa, eu esqueço do que eu aprendi na igreja e uso. Aí eu comecei a trabalhar com ele e entendi que quando ele sentiu o cheiro das notas novas, aquele estímulo daquelas notas novas, porque quem usa, né, infelizmente, falar a verdade, quem usa cocaína usa a nota para fazer aquele dito canudo. É verdade. Então a nota nova ela tem uma facilidade melhor e aquilo de alguma forma dava assim tesão para ele. E aí ele esquecia tudo e ele ia ao uso. E aí a gente começou a programar. Então, são essas as dietas que ele começam a fazer. Entendeu? E é isso que eu trago para a igreja. Tem a parte bíblica, tem a parte que trata emocional e tem a parte dele com Deus. Quando as pessoas começam a entender, o pastor Henrique, quem é o seu inimigo, o que é essa doença, ela já tem uma ferramenta. Do tipo, eu não vou por aqui porque eu sei que esse inimigo vai me pegar. O nosso inimigo das nossas almas, ele usa esses estímulos, esses mecanismos para poder levar a gente para droga. Ele não vai chegar para mim, né, que sou um dependente em recuperação, não uso mais há muitos anos. Ele não vai chegar para mim hoje e me oferecer um álcool, eu não vou perder o sentido para mim. Até porque a sua decisão é não usar. Isso aí. E decisões decidem, né? Mas isso foi um trabalho, entendeu, pastor? É importante dizer que foi construído isso dentro de mim. Então, como é que ele chega? Ele começa a fazer estímulos, entendeu? Começa por isso, uma batida que de alguma forma me tira minha zona de conforto, entendeu? Começa a me fazer lembranças. Outro lugar também que estimula, lugares. Tem lugar, o legal desse tratamento, dessa terapia, até mesmo nesse projeto, que a gente começa a trabalhar em grupo, tem mais de 20 pessoas trabalhando lá, então a gente começa a pegar, né, esses mecanismos. Então tem pessoas que estão limpo, como eu, muitos anos, e passam em determinados lugares e sentem o mal-estar. E aí nesse mal-estar, abaixa um pouco nosso poder de decisão, vem um pensamento, às vezes, negativo. Se eu der a brecha a esse pensamento, eu começo a cair, e aí de repente possa ser que eu seja levado para as drogas de novo. Entendeu? Entendi. Matheus, tem alguém aí com a gente, Matheus? Fala aí. Tem bastante gente, pastor.
Tauan, inclusive, pede oração pela família, pela irmã Jussiane, que está com depressão. Tem alguém na linha? Tem alguém na linha ao vivo aí? Bota aí o Ercílio, pra gente poder ouvir. Pode falar, amor. Alô? Bom dia. Bom dia, paz do Senhor Jesus. Paz, querido. Olá, meu nome é Anderson Oliveira. Estou aqui ligado aqui na programação. Eu mandar um abraço aí pro pastor, pro Lopes. Eu sou da Igreja Evangélica Boas Novas. Que beleza. Gostaria de saber aí se existe algum sinal, né, que indique uma possível recaída para quem já está limpo. Sim. Existem sinais, sim. Existe, como eu falei, foi um processo de construção. Entendeu? Eu começo a construir a minha recuperação botando esses estímulos de lado. Então, como é que eu começo a desconstruir essa minha construção? Na realidade, quando a pessoa vai ao uso de drogas, já é a ponta do iceberg. Embaixo disso, tem um monte de coisa, como depressão, raiva, rancor, que as pessoas vão sentindo. Começa a dar mais ênfase nos sentimentos ruins e negativos que vai sentindo, começa a nada ter graça, começa o culto não ter graça, começa a colocar a culpa no pastor, no irmão, e quando vai vendo, ele vai se isolando. O primeiro processo que é bom ver, é o isolamento, as pessoas que estão se isolando. Eu acho que é um dos principais, né? O isolamento. A pessoa, quando ela, assim, pela pouca experiência que eu tenho, que eu também ajudo bastante na casa de recuperação, eu vejo que as pessoas, elas se isolam. Exatamente. Né? Não querem mais. Teve uma pessoa que eu estava ajudando, ele disse assim pra mim: eu não quero mais, porque eu quero morrer. Sim. Ele virou pra mim e simplesmente falou assim: é Anderson, né, Anderson? É Anderson? Isso. Anderson, conseguiu tirar sua dúvida, Anderson? Consegui sim, muito obrigado. Glória a Deus, Anderson, obrigado pela sua participação, tá? Um bom dia, amado. Amém, bom dia pra vocês aí também. Liga pra cá, você que está nos ouvindo essa manhã, ou entre pelo site. Os nossos telefones 21 2678 1180, 3656 1938, né? O DDD 21, e pelo WhatsApp 975 32 19 28. O nosso site aqui da rádio rvifm.com.br, e participe conosco. Mande aí a sua pergunta nos comentários da live ou pelo WhatsApp, e nós vamos estar fazendo, mesmo que a gente não responda aqui ao vivo, né? Porque o tempo passa muito rápido. Inclusive foi o nosso tema de mensagem de ontem. O tempo ele passa e as pessoas não entendem, né? Que o tempo passa e há tempo para todas as coisas. Sei que o programa de hoje vai ser e será e já está sendo muito ajudador. Sei que muitos vão abrir os olhos para poder estar entendendo melhor sobre esse assunto, que é a dependência química. A gente não está falando aqui só de drogas, essas drogas ilícitas, né? Porque também existem as drogas lícitas, que é o álcool, que é o cigarro, né? A nicotina. As pessoas são dependentes e acham que às vezes o problema é só aquelas drogas ilícitas, as proibidas, mas tem pessoas que são dependentes de medicamento, né? De remédios. Sim, é droga também. Isso, então mande a sua pergunta. Matheus, tem alguém perguntando aí? Tem sim, pastor. O Tauan diz assim: meu pai está privado da sua liberdade, minha mãe está nessa situação. O que ele tem que fazer em relação para ajudar a mãe? Falou que a mãe já até tentou contra a própria vida, tirar a própria vida. O que ele pode fazer para ajudar a mãe nessa situação? Então, legal a pergunta do Tauan, né? Inclusive, né, Lopes, desculpa te interromper, mas uma pergunta que nós temos aqui fala sobre isso, né? Como posso ajudar alguém, ou principalmente um familiar, a sair da dependência química? O Lopes vai responder então para você. Então, é importante dizer que o dependente químico não é nenhum coitadinho, entendeu? Ele é um doente, realmente ele tem que ser tratado. E ele usa muito dessa parte sentimental para afetar os familiares e conseguir o que quer. Muitas das vezes a pessoa fala: eu vou me matar, eu vou fazer isso, e na realidade não é nem isso. Está tentando de alguma forma chamar a atenção para conseguir o que quer. Então a melhor forma de ajudar esse parente é realmente buscando uma ajuda psiquiátrica, dependendo, uma ajuda terapêutica para ele,
porque não é uma receita de bolo, compreende, pastor? Realmente cada caso é um caso que tem que ser avaliado. Tem casos que a pessoa vai conseguir, por estímulos, sair, né? Terapia, igreja e tudo mais. Tem casos que é somente internação compulsória. E eu indico internação compulsória, que é quando a pessoa não quer se internar. Porque o corpo está tão intoxicado, a mente está tão intoxicada que ela já não tem mais resposta. Entendeu? Ele perdeu completamente o senso da realidade. A realidade para ele é usar droga, mais nada. E perdeu o sentido da vida. Então tem que ser internado compulsoriamente. Mas para essas pessoas é bom realmente, tem programas como o Naranon, né, buscar e estar acompanhando essas pessoas, falar que ama, falar que é possível, porém aquele amor com firmeza. Não é passar a mão na cabeça, mas é amor com firmeza. Deu para tirar bastante dúvida, né? Tem mais alguém, Matheus? Sim, perguntam assim, Lopes, como fazer uma pessoa reconhecer que ela é dependente? Então, começar a mostrar programas, pessoas de recuperação, entendeu? Palestras, até mesmo no YouTube. Hoje em dia a ferramenta da internet ela é bem rica se souber usar. Começa a levar essas pessoas em programas para dependentes químicos, que a pessoa começa, uma hora a pessoa vai olhar assim, vai ver, vai se identificar com a história daquela pessoa que um dia foi usuária de droga e agora tem uma vida limpa e construtiva na sociedade, e aí vai falar, poxa, realmente, porque assim, tem uma linguagem muito própria às pessoas que são dependentes, entendeu? Tem coisas que até mesmo um profissional bem tarimbado não vai conseguir falar essa linguagem, não vai ter a tal da empatia que as pessoas têm. E aí é nessa hora que a pessoa consegue despertar. Até o que eu ia falar aqui, nem todo mundo consegue chegar, eu até falei, botar a mão pro céu e se liberar. Cada um tem um processo, né? Até na Bíblia tem uma parte que eu falo sobre Naamã. Naamã, ele vai até Israel como general da Síria, ele queria ser curado, ele achou que ia chegar lá, né, o profeta ia botar a mão sobre ele e seria curado. Mas não foi esse processo. Ele teve que descer o Rio Jordão 7 vezes, não foi da forma que ele queria, foi da forma como Deus queria cuidar dele. Foi direcionado, né? Entendeu? É a mesma coisa para os dependentes químicos. Eles têm que entender que às vezes não é só chegar aí para a igreja, levantar a mão, para ele, no caso, que não está conseguindo, que foi o meu caso. Eu precisei fazer esse processo de tratamento, e aí sim eu me recuperei, e eu hoje, talvez se eu tivesse ali sido liberto naquele momento, eu hoje não teria esse trabalho tão bacana de estar ajudando tantas pessoas em várias partes do Brasil. Aleluias. O Lopes, ele é uma ferramenta na mão de Deus, e se você tiver interessado em levá-lo aí à sua igreja, o Lopes não cobra nada, né, Lopes? Não. Ele não cobra nada. Ele leva a palestra, ele leva o assunto, então é muito bom. Você entra em contato conosco que nós vamos estar direcionando você até o Lopes. Tem uma ligação aí ao vivo, né? Pode colocar, Célio. Alô, bom dia, graça e paz. Alô, bom dia, amada, qual é o seu nome? Jussiane, sua mãe do Tauã. Abençoada, fala, qual a sua dúvida? Tô bem. Tô vendo minha família se destruindo toda. Meu marido tá privado. Eu tô com uma depressão tem 2 anos e já tá atingindo os meus filhos. Meu filho faz 13 anos hoje e não tá bem também. Gente, eu só queria uma ajuda pra mim não fazer uma besteira na minha vida. Eu não tô aguentando mais, eu tô pedindo socorro de todos os lados. Me ajuda, gente. Então, esse já é um passo, né, Lopes? Sim. Esse já é um passo. O Lopes tem uma palavra para você, amada. Qual o seu nome mesmo, amada? Jussiane. O passo mais importante é reconhecer que precisa de ajuda. Esse é o passo mais importante. Foi até o que o pastor estava falando aqui. As pessoas que falam assim, eu não preciso de ajuda, eu paro quando quiser. Aí eu falo, esses, né, realmente são os que mais estão precisando de ajuda, mas às vezes morrem e não conseguem abaixar essa barreira e pedir ajuda. Então, assim, o importante é você ter fé, né, continuar ligando, procurando ajuda. Me liga no depois, eu vou deixar meu telefone aqui na rádio. Pode falar o seu número ao vivo aqui, pessoal. É o 991 34 6146. E aí eu converso com você pessoalmente depois, porque eu preciso entender realmente qual é o problema, qual é a questão,
do seu dilema. Por que dessa depressão? Se é você, se é um familiar seu que tem problema com vício. Tudo também. Porque é extremamente possível, entendeu, irmã? É extremamente possível você parar de usar droga, as pessoas pararem de usar droga, desde que comecem a buscar ajuda, a dar esse passo importante, entendeu? Assim como eu, um dia, tive esse problema e hoje eu tô aqui, curado assim, em tratamento, bem, recuperado, o mesmo pode acontecer para você, entendeu? Então me liga que a gente vai conversar e eu vou te ajudar, eu vou ajudar você, eu tô aqui para te ajudar, tá bom? Glória a Deus. Tá bom. Só confirma pra mim aqui se é esse número aqui mesmo, Lopes. Isso. O Matheus, tem mais algumas pessoas aí, né, Matheus, ao vivo aí na live aí, que tá comentando. Sim, tem sim, pastor. Tem o pastorzão Márcio Rodrigues, da pastora Vanessa Rodrigues, até convidando a gente para tomar um cafezinho. Como recusar? Pastorzão, cabe 5 aí, 5 não 6, 6 aí, se puder 6 a gente vai agora pra ir. Mas quem? A Michelle, inclusive, pediu o contato para poder palestrar na igreja dela. Eu já passei aqui, 991 34 6146. É isso mesmo, né? Michele. 991349146, isso mesmo? Exatamente. 6146, né? 6146 ou 9146? 991 34 61, é 6146. 6146, eu enviei certo, Michele. Isso. Aí, Michele, anota aí, chama o Lopes, porque o Lopes é uma bênção. E Pastor Márcio, responde aí, se eu puder levar 6 agora de manhã, a gente vai estar aí. E Jussiane, sei que você ainda está nos ouvindo, Deus tem uma palavra para você, amado. Ele quer te abençoar. Deus, ele quer abençoar. Deus, ele se agrada em nos abençoar. Deus, ele se agrada em nos curar. Deus, ele se agrada em nos restaurar. Deus, ele se agrada em nos dar vida. Abra os seus ouvidos para a voz de Deus e busque ajuda, principalmente, que é isso que você está fazendo. Creio que o Lopes vai ser uma ferramenta na mão de Deus para muitas vidas, em nome de Jesus. Amados, o nosso tempo ele passa tão rápido, né? Já são 8h35. Aqui tem uma galera aqui comigo também, gente, é tanta gente. Marilda Alves, a paz do Senhor Jesus. Flávia Jesus, ore por minha família, estaremos orando no final do programa. Flávia Jesus, paz. Tá, é mesmo, né? Paz do Senhor. Marilda Alves, Rosilene Correia, paz. Elisiana Cardoso, Newton Carvalho, Fran Macedo, a paz do Senhor. Bom dia para todos vocês. Lourdes Silva, Catarina, Valdirene, glória a Deus, tem bastante gente. Tem mais alguém aí, Matheus? Eu tenho mais 2 perguntas aqui que nós selecionamos para fazer pro Lopes, mas antes deixa o Matheus ver. Tem, Matheus, mais alguém aí? Pastor, tem Josiane, a própria Jussiane, ela comentou aqui, pedindo o número do Lopes também, falou que tem sido uma benção. Pastor Márcio falou, vem que é benção. Oh, meu Deus, vou levar o bolo, pastor. Vou levar o bolo, então, daqui a pouquinho, manda aí a localização e daqui a pouquinho estaremos chegando aí. Se ele tá apontando aqui já, glória a Deus. Muito bom, amados. Quero convidar vocês que desejam conhecer a nossa igreja, Ministério Internacional Filhos Amados, né? Só que agora a gente tá um pouco mais chique, é Mifa Church, né? Mifa Church. Inclusive, Exílio, olha como nós estamos de nível. Nós não temos mais Ministério de Louvor. Agora é Mifa Music. Eita Jesus, hein? Coisa linda, né? Porque nós somos internacionais, Exílio, né? Ministério Internacional da Fé em Parada Angélica, pastor Fernando Fernandes. Pastorzão, um beijão no seu coração, sabe que eu te amo. E estou com saudades. Fiquei com inveja do pastor Fernando Fernandes em 3 Rios no final de semana e eu não estava com ele, né? Mandar um beijão, um abraço também pro nosso apóstolo Márcio André da Santidade lá em Caxias. Um abraço, apóstolo, um beijo no coração. Nós te amamos. Sei que Deus tem feito algo sobrenatural. E você que quer nos conhecer, estamos ali. Vila Santa Teresa, Belfor Roxo, Estrada dos Bosques, número 26.
Caso você queira marcar uma agenda com o pastor Marcelo ou com o Matheus Pereira, Matheus, ele é cantor, ele canta. Hoje, inclusive, nós iríamos ter um ao vivo aqui, os louvores seriam ao vivo, mas houve um imprevisto de instrumentos. E na semana que vem, você que nos acompanha toda segunda-feira, programa Café com Palavra de 8 às 9 da manhã, nós estaremos aqui com o programa com os louvores ao vivo. Marcele vai estar cantando aqui também, o Michel, o Matheus, vai ser um momento lindo, vai ser muito bom, muito produtivo. Então vá lá, faça-nos uma visita, e se você quiser marcar uma agenda conosco, meu zap é 999-783755. Tem também o WhatsApp do Matheus Pereira, caso você queira chamá-lo para cantar aí na sua igreja, ministrar a palavra para jovens. Matheus é líder de jovem lá na nossa igreja, onde uma multidão tem sido alcançada. Manda o seu contato, Matheus. 975847355. Glória a Deus. Não vamos perder muito tempo não, né? Precisamos investir o nosso tempo. Deixa eu só falar mais uma coisa, pastor, até mesmo para essa irmã que ligou. Jussiane, ela ligou muito emocionada. Foi, Então, assim, as pessoas, a gente tem um potencial muito grande, e é suprimida por esse processo de vício, não só com ela, pode ser na família, entendeu? Uma mãe vendo um filho se drogar, ela tá se drogando também, de sentimento, de mágoa, e tentar tirar aquela pessoa desse ciclo maldito. É verdade. E não conseguir, a pessoa morre junto com o dependente químico. Então, assim, dar uma palavra pra uma pessoa que chega muito emocionada, uma palavra certa, fica um pouco complicado. Ainda mais assim, né? Eles estão bem distantes de nós, né? Quando a gente tá pertinho, a gente logo abraça. Tem que ter cuidado até com o que eu for falar. Por isso que eu pedi para depois ela ligar para mim, eu falar com ela, eu entender o que realmente tá acontecendo com ela, para que eu possa dar a palavra certa. É mais ou menos assim, pegar a ferramenta certa pra chave certa, entendeu? E a ajuda necessária, né? Uma ajuda direcionada. Exatamente. É verdade. Tem uma pergunta aqui para te fazer, Lopes. Sim. Por que algumas pessoas conseguem sair da dependência química e outras não? Tem pessoas que têm uma facilidade tremenda de sair, tem outras que não. Nós temos discípulos lá na igreja que eram dependentes químicos, hoje já estão aí anos já sem usar nada, mas por uma decisão, acabou. Sim. Mas eu tenho outros também que já têm dificuldade. Exatamente. Que choram, se jogam na presença de Deus e grita mesmo para Deus: Senhor, me liberta. E eles não conseguem se libertar. Por que algumas pessoas conseguem tão facilmente e outras não? Até o pastor falou sobre outras drogas lícitas, né? Eu falo o álcool, por exemplo, eles chamam que é o chefe da quadrilha. Eita. Normalmente ele vem primeiro e depois vem arrastando, né, toda aquela desgraça das drogas ilícitas. Então, assim, como eu falei, a dependência química ela é hereditária, entendeu? Se os pais, os avós foram dependentes químicos, inclusive do álcool, a probabilidade da pessoa que nasceu nesse seio familiar ser um dependente químico é maior. E o que aumenta ainda mais esse nível é o ambiente. O ambiente que tem muita droga, o ambiente, por exemplo, as pessoas que moram em comunidade, que está ali uma boca de fumo na sua frente, elas começam a associar aquilo com uma certa normalidade, entendeu? Por mais que não seja normal, porque já é o dia a dia, começam a ter aquilo com uma normalidade. E ainda no seu gene, geneticamente, tem essa carga genética, então ela tem uma propensão maior, uma aceitação maior no organismo. O que liga o gatilho? Quando a pessoa experimenta a droga a primeira vez, o álcool, por exemplo. E aí aquele processo das células, entendeu? Começam a se adaptar àquilo ali e realmente fica difícil, porque ela já tem uma carga genética, uma carga social às vezes também. E aí a pessoa, sabe, tenta, é o que eu falei, às vezes a pessoa tem um potencial gigantesco dentro de uma igreja, dentro de um cargo ministerial, mesmo como profissional, mas ele não consegue se desenvolver como ser humano. Uma pergunta agora que veio aqui na minha mente, existe relação, isso é para poder a gente tirar dúvida de muitas pessoas que às vezes estão nos ouvindo e não tem condição agora de estar perguntando, né? Mas a relação da dependência química com o espiritual?
Tem. É uma droga, é uma doença física, mental e espiritual. Porque você imagina só, pastor, se eu fizer uma pergunta bem interessante, imagina só, antes da pessoa inalar a cocaína, por onde a cocaína passou? O que tem por trás disso tudo? Morte, prostituição, né? Um monte de coisa ruim. Pro resultado final ser o consumidor. Então eu até falo, quando a pessoa inala a droga, ela não está só inalando aqui. Recebe aquele peso, ela né? recebe todo aquele processo desde a fabricação lá da Colômbia, né? De trabalho escravo e tudo mais que tem, até o ponto final, que é o ponto de venda, até o consumidor. Então ele recebe, fora o meio, normalmente os usuários, os dependentes químicos, eles não só da cocaína, da maconha, até mesmo do álcool, eles vivem num ambiente muito pesado espiritualmente, entendeu? Onde realmente o inimigo de nossas almas habita ali. Posso dizer. Deixa eu falar uma coisa para vocês que nos ouvem essa manhã. Estamos aqui com o Lopes, ele é palestrante para dependentes químicos, tem um trabalho psicanalítico, né? Aonde ele vai a vários lugares, dá palestras. Atendo. Isso, faz atendimento. O contato dele é 991346146. Então, você querendo tirar alguma dúvida diretamente com ele, você pode entrar nesse telefone aí com essa numeração e você vai estar falando direto com ele. Você que está nos ouvindo pela rádio 98.7 FM e quer deixar também a sua pergunta, lembrando que mesmo depois que acabar o programa nós estaremos respondendo algumas perguntas, sendo que o tempo ele passa muito rápido, né? Já faltam 15 minutos para as 9. Então o WhatsApp da rádio 975321928, 2678-1180 ou 3656-1938. Esse programa, eu sei que foi colocado, nós fomos trazidos para cá por obra de Deus. Deus ele se agradou em nos colocar aqui nesse lugar para que esse programa seja um canal de bênção para muitas pessoas e uma ferramenta, né, na mão de Deus. E eu creio que muitas pessoas hoje foram alcançadas, muitas pessoas estão recebendo orientações e vão tirar as suas dúvidas. Então liga para cá, manda sua mensagem e eu vou ministrar uma palavra para o seu coração agora. E logo no finalzinho, antes de nós terminarmos, nós vamos estar orando. Eu queria que você abrisse a tua Bíblia em Neemias, no capítulo 1, e se preparasse agora, porque nós vamos entrar no momento da palavra. Ouça agora uma palavra de fé. Livro de Neemias, capítulo 1, logo no início mesmo, no versículo 1 do capítulo 1, o próprio Neemias, ele fala, porque você pode perceber no texto que ele usa como ele mesmo, a pessoa dele. As palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidade de Suzã, veio Anani, um de meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio e acerca de Jerusalém. Disseram-me: os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Versículo 4. Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Eu estava sendo ministrado por Deus, querido, através dessa palavra. E você sabe o que significa o nome Neemias? O Senhor consolou. Neemias estava servindo ao rei como copeiro e ele pergunta por notícias, creio eu que de amigos,
conhecidos. Ele estava preocupado porque os pais dele tinham sido sepultados lá. O sepulcro dos pais de Neemias estava lá na cidade. O túmulo. E ele pede a notícia, pergunta pelo lugar, pergunta pelas pessoas. E a notícia que veio até Neemias foi uma notícia desagradável, uma notícia muito triste, uma notícia de destruição, uma notícia de miséria, uma notícia que não era favorável, na verdade não era o que ele queria ouvir.